E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Gabriel, né? Eu estaria agora trazendo um trabalho que trata muito sobre a evolução das associações carrapatos-simbiontes, né? Ele tem como base, né, um estudo de metagenômica para a disciplina de proteômica e transcriptômica da professora Manuela. Bom, aqui como podemos ver, né, é a imagem do artigo base da apresentação. E indo de fato ao que interessa, né, iniciando então o assunto do artigo, ele que trata nada mais do que essa interação, né? E ele quer trazer, no caso, essa evolução e o que isso pode trazer, né, para o mundo, a evolução desses animais, os carrapatos, e essa interação com esse simbionte, né, esse endossimbionte, o que isso trouxe a eles, né? E o quão atrelado está esse endossimbionte, né? Será que eles evoluíram juntos ou será que também eles geraram uma evolução nos próprios carrapatos, né? Então, isso o estudo ele demonstra bastante. Ou melhor, ele vem trazendo algumas pistas sobre isso, né? Então, assim, primeiro para a gente entender, né, os micróbios, né, ou então os xenosimbiontes, né, podemos chamar eles assim, que são presentes nos organismos vivos e são de extrema importância. Claro, os xenosimbiontes eles têm alguma função, e muitas dessas funções é também gerado, né, para a própria proteção do corpo, né, a qual ele está junto, e também para nutrição, né? Às vezes são muitos que conseguem ajudar, né? Como por exemplo o exemplo de ruminantes, né? Onde tem algumas bactérias que fazem essa degradação, né, dos alimentos dos ruminantes, né? E isso é importante também estar sabendo, né? Frisando. Então assim, já um dado do trabalho, né? Deve-se ter em mente que mesmo os pesquisadores, né, tem novos estudos que estão sobre essa interação carpato-simbionte, nós temos que frisar também que muito do sucesso evolutivo desses animais deve ser essa interação, né? Ou seja, sem essa interação, difícil seria a vida dos carrapatos, né? Ou de outros animais que têm essa interação com os simbiontes, né? Em sua biologia. Então, assim, e a maneira, como eu falei, né? Que podem estar correlacionando com a evolução desses micro-organismos, né? Aqui vai um exemplo, né? Que certas espécies de carrapatos simbiontes estão intimamente relacionadas a patógenos, né? Então, assim, no caso agora aqui da Coxiella burnetii e Francisella tularensis, né? Com dois exemplos. E isso é um resultado do contínuo simbionte patógeno que ocorre repetidamente durante a evolução. As bactérias podem abandonar seu estilo de vida simbiótico, adotando atividade patogênica, como o caso dessa C. burnetii, né? Que surgiu de outro estado patogênico. Ou seja, quando você tem um endosimbionte e você tem ele presente no seu corpo, ao longo do tempo, esse endosimbionte ele conseguiu, de alguma forma, ter algum método de produzir um patógeno, né? Então, assim, nós temos os carrapatos, né? E a gente conhece que os carrapatos eles são seres que eles estão sempre... claro que em sua maioria, são seres que parasitam, né? Seja outros animais, sejam até plantas, outros insetos também. Então, assim, eles são muitos parasitas, né? Então, dado esse estilo de vida, ao longo do tempo, no caso da Coxiella burnetii, né, que antigamente ela não tinha não gerava um patógeno, né? Ao longo do tempo ela conseguiu ter essa possibilidade de agora, né, gerar um patógeno. Então é algo assim, interessante como dá para ver essa evolução, né, desses animais, desses micro-organismos, né? Então, dado tudo isso, né, foi pego então o compilado de dados de metagenômica, né, de alguns carrapatos simbiontes, né, no caso de alguns simbiontes, né, desses carrapatos. E o que aconteceu foi que os simbiontes de tais carrapatos, como está mostrado aqui na tabela, né, foram então os escolhidos, né, esses carrapatos foram então sequenciados, né. Então, como pode ver aqui, as espécies, né, na tabela, o número dos carrapatos, aonde foi a localização, a coordenada, onde foi o sequenciamento. Então, aqui está só demonstrando, né, os dados metagenômicos, né, os estudos metagenômicos feitos em cima desses carrapatos para contribuir na pesquisa. Então, assim, gente, nessa primeira imagem aqui, ele está mostrando uma congruência topológica, né? Nada mais é do que ele está correlacionando dois cladоgramas, né, duas filogenias, né, no caso, diferentes, né? E as filogenias apontam a seguinte questão. Uma está mostrando, né, as espécies de carrapato, como elas estão correlacionadas entre si, né, uma distante mais da outra mais perto da outra, formando grupos irmãos, e está correlacionando com as microbiotas encontradas, né? E elas também entre si
sendo correlacionadas, né? Qual está mais próxima uma da outra. E, notavelmente, está bem batendo tudo, né? Nessas questões de diferença, né, própria da filogenia dos carrapatos com a da microbiota. Porém, você tem um pequeno ponto que está em discrepância, né? Onde está apontada, né, na comparação, né? Nessa troca, né? Seria a troca, né, entre ixodes, né, ricinos e ixodes afins, né? Então, assim, esses resultados, eles dizem, né, levantam, né, uma hipótese de que fatores que intervêm e moldam a estrutura das comunidades, né, microbianas desses aracnídeos, né, podem ser muito semelhantes entre essas duas espécies de carrapatos, né? Então, isso demonstra o porquê delas estarem assim, tem essa diferença, né, desses dois clados, né? E agora, nessa próxima imagem aqui, ele está demonstrando, né, esse conteúdo, essa distribuição e conteúdo, né, desses gêneros de bactérias presentes nos carrapatos. Então, assim, aqui demonstra, né, claro que também em quantidade, né, e também ele está demonstrando o quão distante está, né, esses gêneros um do outro, o quão diferente está. E ele bota isso aqui em gráfico, né, então o que avalia, então, isso está bem claro também no cladograma acima, né, o qual demonstra, por exemplo, né, ixodes, né, ovatos, que está em vermelho, tão distante de ixodes ventaloi, que está em preto, né. Então, assim, como pode ver nesse gráfico, também corroborando com o gráfico acima já mostrado, né, dessa distância de um para o outro. Então, por fim, gente, esse resultado aqui, né, ele traz esse clado aqui, e ele vem trazendo esse dado aqui de sinal filogenético, né. E o que é esse sinal filogenético? Seria a capacidade de um caráter refletir a história evolutiva de um determinado clado. O que acontece é que quando a gente tem ali, por exemplo, nesse clado que a gente está agora analisando, a gente tem, por exemplo, o ponto, vamos trabalhar por pontos, né? O ponto roxo com o ponto laranja, né? Quando a gente olha de cara, a gente acha que esses pontos vão ser sempre os mais correlacionados, né? Mas o sinal filogenético, ele vem com a ideia de que, na verdade, eu posso pegar esse ponto roxo, né? Que ele, lógico, né? Estamos falando de um carrapato específico, né? Ele pode estar, na verdade, mais correlacionado não só com o laranja, mas, na verdade, com o preto do gráfico, entende? E o sinal filogenético, ele diz isso. Então, né, tratando com os dados, né, tratando os resultados que esse claro está querendo dizer, é o seguinte. Claro que essa filogenia ela é feita pelo modelo, né, de pairwise distance, o que seria, então, onde espera, né, ocorrer padrões de agrupamento ou de distanciamento, né, pelo conteúdo do microbiano, né, que é presente nesses carrapatos. Então, assim, a comunidade microbiana de ixodes afins, escapulares, ricinos e ovatos mostraram um grande padrão de superdispersão. Em contrapartida, as comunidades microbianas de ixodes, né, Piersulcatus, Pavlovsky e Ventaloi revelaram um grande padrão de agrupamento filogenético, né, e que é muito forte, né, como pode ver no gráfico em Ventaloi em preto, né, que corresponde a pequenas distâncias filogenéticas entre bactérias co-ocorrentes. Então, gente, esse foi o trabalho, né? Tentei trazer aqui o máximo do meu entendimento sobre ele. Espero que todos tenham entendido e obrigado.